data, né? O que é que significa para vocês aí o 7 de setembro? Gostaria de ouvi-los. E o senhor acabou de falar a independência do Brasil, né? Em relação a Portugal. Isso, deixamos de ser uma colônia, né? Deixamos de ser vamos dizer, uma fornecedora de riquezas para Portugal apenas, né? Se bem que Portugal dominou o Brasil, inclusive até 1889, né? Nós tínhamos um imperador, né? Nós tínhamos portugueses ou luso-descendentes comandando o Brasil, né? Só mudamos isso com a República. Aí sim, a República realmente não tinha mais ninguém de Portugal nos comandando, certo? Mas ainda temos muito para progredir, não é? Como país, como nação, nós temos muito para melhorar, para se aperfeiçoar, certo? Bem, eu gostaria de começar a aula de hoje mostrando para vocês uma reportagem sobre a nossa Constituição, já que hoje a gente vai estudar, né, a questão do nosso sistema atual, né, nossa regionalização atual, a divisão administrativa do Brasil e também vamos estudar um pouquinho das leis, né? Eu considero que todos vocês do segundo ano do ensino médio, né, como um todo, deveriam ter na grade curricular de vocês, nas matérias de vocês, algumas matérias como, por exemplo, a Constituição brasileira, né? É uma Constituição tão bonita na teoria, mas a gente não conhece tanto ela, né? A gente não conhece a nossa própria lei maior, que é a Constituição brasileira, a Constituição Federal. Qual é o ano da atual Constituição? Alguém sabe me dizer? Em qual ano? 88? Isso, a Constituinte. Foi feita na Constituinte de 88, perfeito. Certo? Em 88 você teve a discussão de uma nova Constituição. O Brasil estava saindo de um período de ditadura militar, vamos lembrar desse contexto histórico, né? E também o Brasil ele começou a discutir coisas que não tinha discutido antes, como, por exemplo, as minorias, os indígenas, né? Citando um exemplo aqui dos indígenas. Os indígenas que são donos do nosso território, porque antes de chegar qualquer outro grupo de pessoas aqui, eram os indígenas que habitavam, né? Então, naturalmente, esse território é deles, certo? E nunca eram mencionados com direitos, com cidadanias, com direitos assegurados, né? Na Constituição de 88 você teve essa discussão muito mais ampla, né? Que contemplou os indígenas, estabeleceu reservas, enfim, uma série de coisas, né? Bem, pessoal, eu vou apresentar, estou tentando aqui colocar aqui na plataforma, né? A reportagem, tá certo? É uma série. Eu não vou, claro, apresentar tudo para vocês, de jeito nenhum, até porque não temos tempo para isso, certo? Mas eu gostaria aí de começar a nossa discussão com essa reportagem. Só um minuto. Aí vocês vão dizer para mim só se vocês conseguirão ver, né? Se vocês conseguem ver e ouvir direitinho aí, né? Só um minuto. Meu computador tá uma beleza, viu, gente? Mas vai dar certo. Eu vou sentar, né, pra ver.
Mas é a primeira vez que eu pego numa Constituição, viu? Constituição? Construir alguma coisa? Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança. Não é só um pedaço de papel escrito, são coisas que nós temos que fazer no dia a dia, cumprindo e também recebendo. A educação, direito de todos. E dever do Estado e da família. Todos são iguais perante a lei. Sem distinção de qualquer natureza. Todo mundo é igual, né? Rico, pobre, preto, branco, o crente, qualquer religião, qualquer... São iguais, perante a lei, entendeu? Isso aí que é isso. Eu tenho direito à saúde. E por mais que eu não saiba a quem recorrer, eu sei que eu tenho. Nós temos que ter essa constante vontade de saber o que nós temos direito. De saber o que eu posso fazer com aquilo que é me garantido na Constituição. Os homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. São direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, os direitos culturais, a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança, a propriedade, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna. Nossa, ele é bem grande, eu tô surpresa. Tem muita coisa. Eu acho que se esse livro aqui fosse mais divulgado, né? Se várias pessoas parassem mais para ler, para ver, eu acho que talvez começaria a mudar um quadro, né? As pessoas iam saber seus direitos, iam saber votar, iam saber cobrar. Pô, eu tenho direito a isso. Ah, mas eu não sei que eu tenho direito à educação, porque eu nunca li um livro desse. Com os direitos já adquiridos, é uma luta constante, é uma luta diária. Imagina se nós não tivéssemos os nossos direitos adquiridos. Com essa Constituição aqui, a gente ainda consegue batalhar por muita coisa. Emocionante, né? Porque eu jamais ouvi falar sobre essas palavras. Rapaz, eu acho que o futuro, tomara que cumpram tudo isso aqui para futuramente o neto sempre acompanhar tudo que tem nessas constituições, né? É, meu amor. Vem aí, meu amor. A importância desse livro é o tema da reportagem de estreia dessa série especial. Você vai ver ainda nesta edição. Durante um mês, cidadãos das mais diferentes origens, cores, classes sociais, profissões e religiões vão compartilhar suas histórias aqui, no Jornal Nacional, para mostrar como a lei maior do país, escrita com a participação de toda a sociedade, está presente no nosso dia a dia, garantindo direitos e liberdades. Na série Brasil em Constituição, você vai conhecer a história desse documento, desse contrato que as nações assinam para tornar possíveis não só o convívio dos diferentes, mas o bem-estar de uma sociedade inteira. A partir de hoje, nós vamos explorar trechos fundamentais desse livro aqui. Os artigos que asseguram direitos a todos os indivíduos e instrumentos para que eles exijam o cumprimento desses direitos previstos na lei, e os artigos que são os pilares da nossa democracia. Uma sociedade que vive num regime em que as pessoas se respeitam, mesmo sendo diferentes, e em que os governantes também devem respeitar essas diferenças. Uma sociedade construída com base num acordo, um conjunto de regras. Esse regime é a democracia, e esse pacto se chama Constituição. A Constituição brasileira, chamada de Constituição Cidadã, traça logo na primeira parte os objetivos fundamentais do Brasil.
a razão de nossa existência como país. Eles estão enumerados no artigo 3º. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esse pacto firmado entre a sociedade e as instituições constitui o principal alicerce da nossa democracia. O regime que garante respeito à vontade da maioria, mas também protege as minorias, garantindo voz à oposição e permitindo a alternância de poder. A democracia é um sistema político com cerca de 2.500 anos que evoluiu como base dos países mais avançados do mundo. E é graças à nossa Constituição, promulgada em 1988, que o Brasil vive o seu mais longo e fértil período democrático. O povo nos mandou aqui para fazê-la, não para ter medo. Viva a Constituição de 1988! Viva a vida que ela vai defender e semear! A minha mãe gostava muito de roseiras. Ela acordava 1 hora a mais do que o horário que ela precisava de começar com a tribulação da casa e dos 7 filhos para cuidar dos canteiros dela. E era muito difícil, porque como é muito quente a região e com muito pouca água, ela ficava regando aqueles canteiros e cuidando dessas plantas até umas 6, 6 e pouco da manhã. E o papai dizia, não sei para que você tanto cuida para essa roseira, Anésia, durar um dia. Você vai, pode e recomece para ter sempre flores nesse canteiro. E ela dizia, porque um dia que eu fique sem tomar conta, no dia seguinte tem erva daninha. Mas eu gosto da roseira, eu gosto da beleza da roseira. E eu tenho na lição da minha mãe que o canteiro onde eu resolvi trabalhar foi o do direito. Eu gosto de democracia. Claro que tem erva daninha sempre, mas eu gosto da democracia, da liberdade. Então, se eu tive uma mãe que pôde ter roseiras no norte de Minas esturricado, eu também posso ser cidadã de um país que tenha democracia permanente, que exige sim trabalho. Democracia dá trabalho mesmo. Eu tenho a convicção plena de que lutar pela democracia permanentemente é necessário, porque sempre haverá os candidatos a antidemocratas, totalitários, tiranos, estão aí as guerras para demonstrar, mas isso não significa que eles vão vencer. A minha mãe, as ervas daninhas não venceram. O Bosque da Constituinte em Brasília tem 600 árvores que representam a flora brasileira e os 559 constituintes que plantaram a nova lei maior do país. Olha, eu acho que é a mesma coisa que nós fizemos com esse texto constitucional, sabe? É botar uma semente, regar, ter esperança, ter fé e acreditar que ela vai germinar, vai crescer e vai ser frondosa. É hoje uma árvore frondosa a que Ulisses Guimarães plantou um dia antes da promulgação da Constituição, na primavera de 1988. O bosque cresceu e deu frutos. A Constituição brasileira também. Já são 34 anos, o mais longo período da história em que o Brasil vive uma democracia plena, com participação e votos de todos. Na Constituinte de 87 e 88, houve várias formas de participação popular. Havia as sugestões individuais que foram recolhidas pelo Senado Federal através de cartas que eram colocadas no correio. Havia foros, dos partidos políticos, dos movimentos sociais que fizeram chamadas públicas. Nossa, a Constituinte vai se instalar. Venham construir o nosso programa, Qual é o Brasil que você quer? A gente naturaliza algumas coisas quando elas ficam funcionando, por assim dizer, como um pano de fundo. Muitas vezes a gente
perde a dimensão da sua importância. Então é importante refrescar e reforçar e salientar esse sedimento, esse alicerce da nossa democracia, que é a Constituição de 1988. E é para lembrar a importância desse documento que iniciamos essa jornada de reportagens. Fixada a eleição indireta. Ato público está proibido, está todo mundo preso. A saúde era um favor, ninguém tinha obrigação de atender. Temos ódio à ditadura, ódio em nosso. Durante um mês, vamos detalhar duas histórias que se unem no tempo, formando uma dupla tão perfeita quanto a semente e a terra. A Constituição e a democracia no Brasil formam uma parelha temática indissolúvel, indissociável. Ela é a lei das leis, a Constituição, a lei das leis, e a democracia é o princípio dos princípios. Ela é a Bíblia jurídica e a democracia é o credo político, é o credo que se deve rezar por essa Bíblia. A nossa Constituição foi elaborada de forma extremamente democrática. Talvez tenha sido uma das mais democráticas de todos os tempos. Nós elaboramos, ou a sociedade brasileira elaborou uma das constituições mais avançadas do mundo, sobretudo no que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais. Ela é um paradigma internacional nesse aspecto. O que a Constituição de 88 não tolera é a existência de movimentos políticos que visem a erodir a própria democracia, que está assegurada pelo texto constitucional. A Constituição de 88 não tem espaço para movimentos antidemocráticos que visem a desconstituir as bases que ela própria instituiu em 5 de outubro de 1988. Liberdade, realmente, ela não é uma dádiva que cai do céu. Ela depende enormemente do desejo das pessoas e da capacidade delas conquistarem essa liberdade. O fato de nós termos caminhado para uma democracia foi também um processo de amadurecimento, de luta dentro da sociedade brasileira para que nós chegássemos a esse nível de liberdade que nós obtivemos. Na história da humanidade, a democracia veio primeiro. Tem raízes na Grécia Antiga. Em grego, demos, povo. Kratos, poder. O poder do povo. Assim como a democracia, o teatro de arena é uma herança grega, mas a cena democrática foi sendo enriquecida ao longo da história. Cada luta por liberdade ao redor do mundo foi acrescentando conquistas que permanecem até hoje. No mundo contemporâneo, a ideia de democracia é blindada por um escudo, um conjunto de regras bem definidas, uma grande conquista política da humanidade. Uma Constituição escrita democraticamente organiza, divide e separa os poderes, evita as ditaduras e garante os direitos fundamentais, respeita as maiorias, protege as minorias e assegura pelo voto a rotatividade do poder. Democracia e Constituição são alma e corpo de uma sociedade livre. E pensar que toda essa história começou com um dos mais simples gestos humanos. Quem é a favor e quem é contra? São vocês que decidem sair com família aqui, então, muito barulho para a WM! Muito barulho para Vivo! A regra é clara. Regra é regra, tem que seguir. Você descumpriu uma das regras do programa e deixa o BBB agora. Regra é regra e vale para todo mundo. Votar, cobrar, participar. É assim que as palavras da Constituição saem do papel e ganham vida todos os dias. O fato de estar na Constituição não significa que com a varinha de condão tudo vira um paraíso. A Constituição é o princípio e a partir daí há todo um dever de casa a ser feito pelo Estado, poder legislativo, executivo, nós juízes e também pela sociedade como um todo. A Constituição só é viva se os seus destinatários nela acreditarem e por ela brigarem. E brigar não é no sentido apenas político, é do dia a dia mesmo, de exigir que aquilo que está previsto no texto constitucional tenha impacto na realidade de cada um.
O que é imprescindível em uma democracia e num país é que as pessoas tenham um patrimônio comum de valores que as agregue. E, portanto, você diverge nas franjas dos seus entendimentos, mas você compartilha ideias comuns de que você é igual a mim, de que você tem liberdade de expressão tal como eu. O jogo tem que ser limpo, quem ganhar leva. Quem ganha não pode mudar as regras do jogo para se perpetuar no poder. O jogo deixa de ter regras e passa a estar sob o império da força, do mais esperto, do mais forte. E isso é exatamente a antítese do que deveria ser a democracia. Por isso uma Constituição é tão importante, que ela exista, que ela seja vivificada, posta em prática pelas instituições e que de alguma forma ela conquiste o coração e as mentes dos cidadãos. A Constituição é a lei fundamental de uma nação. É o documento jurídico básico no qual se definem as regras de funcionamento dos poderes políticos, onde se estabelecem os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos e se fixam também algumas diretrizes da vida econômica e social de um país. Persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia. Democracia é a vontade da lei, que é plural e igual para todos, e não a do príncipe, que é unipessoal e desigual para os favorecimentos e os privilégios. No dia da promulgação, o presidente da Constituinte batizou a nova carta. Desde então, o nome Constituição Cidadã é quase inseparável do próprio documento. Mas ela também é chamada por um nome menos conhecido, também criado por Ulisses Guimarães, a Constituição Coragem. Esse é o título de um documento raro, um prefácio escrito pelo próprio Ulisses, que só foi incluído na primeira tiragem de 25 mil exemplares da Constituição, impressos pela gráfica do Senado. E esse prefácio termina com um recado para o futuro. É a Constituição Coragem. Andou, imaginou, inovou, ousou, ouviu, viu, destroçou tabus, tomou partido dos que só se salvam pela lei. A Constituição durará com a democracia. E só com a democracia sobrevivem para o povo a dignidade, a liberdade e a justiça. E foi com essa esperança que, segundo a Constituição, o Brasil voltou às urnas depois de 29 anos sem que o povo escolhesse um presidente. Em 15 de novembro de 1989, nossa democracia renasceu junto com o sol em Tóquio. O que eu resolvi fazer era ir antes do trabalho na Embaixada do Brasil para votar. Então eu fui com a Tereza, minha esposa, e a minha filha, que tinha 3 meses e que nasceu em Tóquio, e acabei sendo, interessantemente, a primeira pessoa a votar. Sabe aqueles dias tão marcantes que fazem a gente se lembrar de cada momento? Carlos se lembra do que fez, do que viu e do que sentiu enquanto depositava o voto na urna. Eu me lembro da esperança, eu me lembro do entusiasmo, eu me lembro... Acho que meus olhos brilharam esse dia. A eleição brasileira começou do outro lado do mundo. Os primeiros votos foram depositados na urna da Embaixada do Brasil no Japão ontem à noite. Eram 8 horas da manhã do dia 15 em Tóquio, 9 da noite de ontem, pelo horário de Brasília, quando a votação começou. Interessante, porque a essa altura do campeonato, os candidatos devem estar extremamente nervosos no Brasil. Nós devemos ser, pelo fuso horário, como você falou, os primeiros a votarem no mundo. A nossa família, tanto minha como de minha esposa, conheceu a neta, vamos dizer, via Jornal Nacional. Ela tinha 3 meses na época e ninguém conhecia. O bebê que foi à votação na embaixada no colo da mãe, hoje já é mãe. Ana Tereza tem 33 anos, a idade da nossa democracia, e carrega no colo a Isabel, de 6 meses de idade. A família mora hoje nos Estados Unidos, mas nesses anos todos nunca deixou de votar em uma eleição brasileira. Com fé na Constituição e no voto,
Carlos segue disposto a puxar a fila. Eu acredito que a Constituição tem que ser algo respeitado, ela é a base, é o documento central de uma democracia. Eu acredito na importância de que sua voz seja ouvida e seja ouvida de uma forma pacífica, construtiva, que haja uma aceitação de outras vozes. O vovô vai continuar ensinando em casa o valor da democracia. Os brasileiros que vamos conhecer de perto durante as próximas semanas compartilham essa convicção. Contando as próprias histórias, eles vão mostrar que, graças a esse documento, nos últimos 34 anos, o Brasil mudou. Amanhã tem a segunda reportagem dessa série especial. Pois é, pessoal, vimos aí um pouquinho, né, da importância da nossa Constituição. Porque o tema da aula de hoje se refere à divisão, claro, administrativa do Brasil, mas também nosso sistema político e de leis, certo? Eu vou apresentar aqui para vocês o conteúdo que vai ser bem breve hoje, né? A gente não tem muito tempo também restando. Eu vou colocar aqui para vocês. Alguém sabe dizer para mim quantos estados nós temos no Brasil? Professor, eu creio que 26 do Distrito Federal, né? Perfeito, 26 estados e o DF, né, o Distrito Federal, certo? Que não é estado, né, gente? A gente não pode contar como estado, o próprio nome já diz, é um distrito, certo? Então vamos lá. Rapidinho aqui, fazer uma viagem pelo Brasil, 26 estados. O Brasil é dividido em quantas regiões? 5. Nordeste. Quais são os estados do Nordeste? É 9. Oi? Eu tava falando que era 9. Isso. Rio Grande do Norte. É a região que mais tem estado, né? O Nordeste. Bahia. Sergipe. Né? Me ajudem aí, vão dizendo aí, Igor, Ezequiel, diga aí o estado do Nordeste, fora esses aqui que a gente citou. Deixa eu ver, Alice Mirelli. Pernambuco, Ceará, né? O pessoal tá colocando aqui no chat. Pois bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltam 2. Ceará. Já falou Piauí? Piauí ainda não. Piauí E Maranhão. Né? Pronto, 9 estados no Nordeste, né? Nós temos. Certo? Vamos lá, região Norte. Nós temos agora, região Norte, Amapá. O que mais? Isso. Amazonas. Acre. O Amazonas. Muito bem. Já falaram Pará? Pará, você falou agora. Pará, Rondônia, Roraima, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, Tocantins. 6, falta só um, Tocantins. Pronto. Isso, Alice Mirella, perfeito. Tocantins, 7 estados, né? Aí ficou já o Norte e o Nordeste. Centro-Oeste, nós temos quantos estados? 3 e o DF, né? Mato Grosso do Sul também, Mato Grosso, né? E o DF, certo? 4 estados. 4 mais 7, 11 mais 9, 11 mais 9, 20, né? Faltam 6. Não, peraí. 9 do Nordeste, 7 do Norte, 9 com 7, 16. 16 mais 3, 19, mais o DF. Faltam 7, né? 7 estados. Vamos lá. Sudeste.
Rio de Janeiro, né? São Paulo. Isso. Pará não. Pará é do norte, tá, Paulo Vitor? São Paulo. Minas Gerais. Isso, Minas Gerais e... Sim, e o Espírito Santo. Isso. Finalizando com o Sul, nós temos só 3 estados, né, no Sul. Quais são eles? Rio Grande do Sul, né? Igor colocou aqui no chat. O Paraná e Santa Catarina. Perfeito. Não vou nem escrever aqui porque vocês já colocaram. Muito bem, né, gente? Então estamos bem, né? Pelo menos temos que saber, né? Os estados, as capitais também temos que saber, é importante. Tem gente falando aqui. Perguntei uma vez a alguém aqui na cidade. Aí, aqui no estado do Natal, a pessoa falando estado do Natal, né? Não é estado do Natal, é estado do Rio Grande do Norte, cuja capital é Natal. Certo? E aí, no caso, João Pessoa é a capital do estado da Paraíba, né? Então vamos lá, pessoal. O Brasil, ele é uma república. O nosso sistema de governo, sistema político, né, que nós podemos dizer, é republicano. Alguém sabe o que é uma república? Eu acho que a república é que o povo elege, né? Isso, perfeito, perfeito, é isso mesmo, né? E antes da república nós éramos um país monárquico, né? Um país que não tinha representantes eleitos pelo povo, era só indicado pelo imperador, certo? E até quem votava, né, nos tempos do Império eram pessoas ricas, mulheres não tinham direito a voto, pessoas escravizadas não tinham direito a voto, né? Então só pessoas, homens brancos e ricos que votavam no Brasil. Olha que loucura, né? Então o nosso sistema de governo é o sistema republicano, né? Sistema republicano, certo? Então a república é isso, é quando você, o cidadão, ele vai para a urna, ele vai para como já foi nas antigas no Brasil, para a cédula e elege o seu representante, certo? Então isso é uma república, certo? Então, pessoal, inclusive vamos ter daqui a um mês as eleições, né, para presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual, tá certo? Então, você tem essa realidade no Brasil. E nós temos um sistema presidencialista, certo? O Brasil tem um sistema político presidencialista, certo? O que significa isso? O presidente, ele é chefe de governo e chefe de Estado. É importante a gente diferenciar, né? Chefe de governo, chefe de Estado. Estado tem um caráter permanente, né? Ele vai e é estabelecido com instituições, por exemplo, as Forças Armadas, né? Ele é subordinado ao presidente. O presidente é o chefe das Forças Armadas, certo? E no Brasil isso dá muita confusão, porque algumas pessoas acham que as Forças Armadas representam digamos, uma tutela para o país. Não deve ser assim, pelo menos constitucionalmente não deve ser assim. Não deve cuidar do Brasil, as Forças Armadas, né? Elas têm um papel importante, mas não de assumir o protagonismo. Então o presidente, ele é chefe de Estado e de governo. Tem países como Portugal, por exemplo, que existe um primeiro-ministro. O primeiro-ministro é o chefe de governo, né? E o presidente, chefe de Estado só. Eles têm funções diferentes. No caso aqui do Brasil, essas funções são acumuladas com o presidente, certo? Aqui nós elegemos aí a cada 4 anos, tá? Então vamos seguir aqui. A Constituição, já falamos, né? A Constituição, ela é em tripartite. O que é isso, pessoal? Ela estabelece 3 poderes, né? São 3 os nossos poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O que é que cada um faz? O executivo. Alguém sabe o que faz o poder executivo? O executivo é representado pelos prefeitos, pelos governadores e pelo presidente. O que é que faz o poder executivo?
poder executivo, como diz o nome, ele executa as leis, certo? E as políticas públicas, tá certo? Ele não pode criar, sem a participação do legislativo e do judiciário, leis por ele próprio, né? Tudo tem que passar pelo Congresso, que é representado pela Câmara de Deputados e pelo Senado Federal, certo? O legislativo, ele cria ou referenda as leis, certo? Então, o legislativo, ele tem esse papel, ele legisla, ou seja, ele cria leis. Já o judiciário, ele julga. Diga. O senhor está falando o que eu não ligaram? Estou falando da divisão de poderes no Brasil. Executivo, legislativo e judiciário. O judiciário, ele julga de acordo com a Constituição e zela pela Constituição também, certo? Então, essa divisão vem de um movimento histórico chamado de Revolução Francesa, né, gente? Qual foi o ano da Revolução Francesa, Vinícius? Agora o senhor me pegou. Tá, 1789, né? Foi o ano da Revolução Francesa, né? E tinha um teórico chamado Montesquieu que dizia... Opa, escrevi errado aqui, escrevi um S a mais. Montesquieu. Ok. Que dizia o seguinte: pessoal, é o seguinte, olha, não podemos deixar tudo nas mãos de um rei. Primeiro que não tem que haver rei, né? A gente tem que dividir os poderes para que uma pessoa não acumule todos os poderes para si, porque ela vai julgar de acordo só com as suas convicções, não vai levar em conta as necessidades das pessoas. Então tem que ter 3 poderes separados, independentes, cada um tem a sua atuação, e harmônicos, tem que haver diálogo, tem que haver harmonia, porém cada um no seu quadrado, tá certo? Então Montesquieu foi o teórico que pressupôs a teoria do Estado em tripartite: executivo, legislativo, judiciário, tá certo? Então, nós, como Constituição de 88, com certeza temos muitos valores que vieram da Revolução Francesa, como outro exemplo também, a igualdade, né? Todos nós devemos, eu digo devemos porque nem sempre na prática é assim, né? Na prática, às vezes, quem tem mais dinheiro consegue ter privilégios, consegue ter vantagens, até quando comete crimes, né? Então, devemos, pelo menos pelo que prevê a Constituição, nós somos iguais perante a lei, certo? A lei tem que valer para todos. Não quer dizer que vale ainda, mas tem que valer. É um princípio, é uma coisa que a Constituição estabelece, certo? Então, qual era o lema da Revolução Francesa? Era 3 palavrinhas: liberdade, igualdade e fraternidade, né? Na Constituição também existe a ideia de o Brasil ser um país solidário, né? Um país, e nas entrelinhas, um país humano. Aí vem o valor da fraternidade também, né, gente? Então, a igualdade, as pessoas serem iguais perante a lei e terem liberdade de expressão, liberdade econômica, liberdade de expressão, que não significa que você vai defender que a democracia acabe, né? Isso não pode, isso é inconstitucional. Você não pode usar a democracia para dizer que a democracia tem que acabar. Logicamente, tá certo? Então, hoje os nossos representantes são eleitos pelo voto que é exercido pelos cidadãos e cidadãs brasileiros e brasileiras. Tá certo? Então, as mulheres hoje também, depois de muitas lutas, conseguiram o direito de votar. Nos anos 30, o Brasil abriu o voto feminino, mas foi muito tarde. Nós temos aí quase mais de 500 anos de história, só a partir dos anos 1930 a mulher começou a votar, né, gente? Então,
Durante muito tempo, a cidadania foi negada a muita gente no Brasil, certo? O que mais? Tudo certo até aí, gente? Até aí tudo certo. Beleza. Então é assim, a gente, né, a gente tem que respeitar as opiniões das pessoas, as ideias, os posicionamentos, dentro do que é aceitável, né? Mas assim, eu acho uma coisa muito contraditória a gente votar branco, votar nulo, né? Um pensamento que eu tenho. Durante tanto tempo no Brasil, nós lutamos para poder votar, né? E a gente chega numa eleição, vota branco ou vota... Tudo bem que o nível político nem sempre é bom, né? Mas temos aí que... Eu acho que temos o direito, né, de escolher bons representantes, ou pelo menos representantes que atendam às nossas convicções, né? Eu acho que sempre deve ter aí, é só a gente procurar... Pois é, pessoal. Mas só tem que resolver na ONU, porque se a gente inventar de debater sobre esse negócio, vão cair na porrada do povo. Política é sempre um tema que dá muito pano pra manga, né? Falo muito eu dou ênfase a essa questão do voto, porque o voto ele foi no Brasil durante muito tempo negado, né, às pessoas, e nós tivemos um período de ditadura militar que durou 21 anos, em que os presidentes não eram eleitos, os presidentes, os governadores, não eram eleitos pelo voto das pessoas, né? Eram indicados por uma junta, por um grupo fechado, restrito, de pessoas que indicavam as pessoas do seu clubinho, né? Ah, fulano de tal vai governar tal estado, né? Fulano de tal vai ser o próximo presidente, e por aí vai. E como é que você questionava, como é que você tinha democracia? Não existia democracia, né? Na ditadura militar, não tem como. Quais são os pilares de uma democracia, né, gente? Numa democracia você tem que ter o quê? Oposição, certo? Sempre tem que existir a oposição. Para que serve a oposição? Para questionar os atos de quem governa, certo? Quem governa não pode governar só para os seus. Tem que governar ouvindo a oposição também, certo? Então é importante que haja oposição. Sem oposição não tem democracia nenhuma. Na China tem um partido comunista chinês que não tem outro partido, não tem outras ideias. É uma ditadura, sim, podemos dizer assim, que não é uma democracia, né? Não tem a participação do povo, é só de um seleto grupo, né? Então nós temos que ter a oposição, nós temos que ter livre imprensa, certo? O que a imprensa faz? Noticia fatos, noticia acontecimentos, faz reportagens, análises, comentários. Então, para que as pessoas se informem. Sem informação também não há uma formação de um pensamento crítico em ninguém, certo? Sem ler, sem buscar, sem assistir jornal, a gente não consegue saber de nada, certo? Então, livre imprensa, liberdade de expressão, né? A gente pode expressar nossas convicções Claro, a gente não pode agredir a liberdade de expressão usando a liberdade de expressão. Isso aí realmente não dá, né? Mas a gente pode debater ideias, sim. Temos que ter liberdade de expressão. Então são esses pilares que o Brasil, pela sua Constituição, procura alcançar, procura ter e manter. Tá certo? Então eu vou finalizar essa aula de hoje, pessoal, lembrando que na próxima semana eu encaminharei a atividade, né? Já temos aí duas aulas síncronas, é o momento de vocês fazerem a atividade, já que já foi dado um conteúdo muito extenso, né? Vocês têm alguma pergunta, algum comentário a fazer sobre a aula de hoje, algo que vocês queiram acrescentar? Professor, quem cala consente, né? O povo consentiu demais. Mas até agora nenhum comentário. Verdade. Eu vou mandar aqui para vocês, pessoal, só um minutinho, eu tô fazendo aqui a lista. Vou mandar para vocês assinarem, só um minuto.
Bom, pessoal, então a lista está no chat, tá? Cliquem lá, depois assinalem lá enviar, para que seja contabilizada a sua presença, tá bom? E qualquer coisa a gente se comunica, qualquer coisa vocês entrem em contato comigo, viu? Um abraço para todos, um bom final de semana, a gente se vê. Tchau, tchau.